Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural do Açaí e Restaurante Gamboa. O Açaí Gamboa, lá no Açaí Gamboa você encontra o melhor açaí de Bauru e região. E onde é que fica o Açaí Gamboa? Fica na esquina da Henrique Save com Alberto Segala, em frente ao Bauru Shopping. E do lado do Açaí Gamboa, na rua Alberto Segala, tem o Restaurante Gamboa, onde você encontra uma comidinha bem caseira, churrasco e uma comida não só caseira, mas diversificada. Lá eu almoço todos os dias, tá? Então, vá conferir o restaurante e o Açaí Gamboa. E Humanidade Livre você conhece, né? É um programa de reflexão, um programa onde a gente procura expandir a nossa visão de mundo através dos temas que vocês vão colocando aqui pra gente. Na página do Facebook, na minha página do Facebook. Então você entra na minha página lá no Facebook, Padre Beto Bauru, e você pode participar do programa lançando o seu questionamento, o seu tema, uma pergunta que você tem, uma dúvida, não é? E a gente procura tematizar aqui no Humanidade Livre, tá legal? Eu quero mandar um abraço para o Wagner José Gomes, que já está aqui assistindo. Também um abraço a Vera Fernandes, que é lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, que nos acompanha também. E a Thaís Ribeiro Souza, também participando aqui com a gente. Mas falta aí a participação com as perguntas, os questionamentos que vocês possuem e que a gente pode talvez trabalhar um pouco aqui no programa de hoje, né? Humanidade Livre é um programa que vai ao ar toda semana, não é? E às terças-feiras, a partir das 23 horas. Não é? E se você quiser assistir os programas anteriores, entra na minha página no Facebook, lá estão todos, e também na página da TVC Bauru. Tá? Todos os programas que são transmitidos aqui também pelo canal 13 da NET. O Wagner José Gomes coloca que esse é um momento de informação e de formação. Não é? Exatamente, é um momento assim da gente refletir juntos, não é? E a gente vai se informando e vai se formando. Não é? O ser humano é um ser que está em constante transformação, em constante formação. Não é? E essa formação não termina nunca. Por quê? Porque nós somos seres que estão aí para conhecer o mundo, não é? E o mundo é muito maior do que o nosso conhecimento. Então, nós sempre estamos descobrindo, tendo insights e descobrindo coisas novas, né? E ainda bem que é assim, que a gente nunca acaba a nossa formação, né? A nossa formação ela é constante, não é? Porque o conhecimento humano é muito pequeno diante da realidade que está aí diante da nossa frente, não é? Eu dizia essa noite, num curso que eu também dou aqui na Humanidade Livre, dizia a tese de um autor chamado Thomas Luckmann. Ele é um alemão, um sociólogo, que ele diz assim que existe a religião que ele chama de religião invisível, que não é essa religião institucionalizada, mas para ele o religioso já está no ser humano. E é justamente esse processo de transcendência que começa lá na fecundação do óvulo e a gente vai se expandindo através desse processo de transcendência, à medida que a gente vai tomando consciência também do mundo, da nossa realidade como seres humanos e assim por diante. Então esse processo de transcendência não termina nunca, não é? Muito bem, o Júnior Pérez também está aqui conosco e ele faz a seguinte pergunta. Fui seminarista pela Diocese de Lins e hoje sou leigo engajado. Sempre gostei de ler muito e questionar. E Júnior, coisa rara hoje em dia na Igreja Católica, hein? Gostaria de saber sua opinião sobre o porquê a Igreja Católica não gosta da maçonaria. Olha, Júnior, eu tive um grande problema, vou contar para você. Eu tive um grande problema quando eu era padre na Igreja Católica. Eu fui dar uma palestra em Adamantina, Diocese de Marília, portanto, em Adamantina, para a FAI, para a Faculdade de Adamantina. E a loja maçônica de Lucélia ficou sabendo que eu iria lá dar uma palestra. Aí eles me ligaram e me convidaram para dar uma palestra sobre ética.
na maçonaria. E eu já tinha dado várias palestras nas lojas maçônicas aqui de Bauru e região, e eu aceitei, não vi problema nisso, né? Eu estava indo lá não como padre, mas como professor de ética. E eu fui na sexta-feira, então, eu dei a palestra, estavam todos os vereadores de Lucélia, estava o presidente da Câmara, estava, enfim, várias pessoas. Mas antes de eu começar, aí tinha duas freiras com gravador lá na loja maçônica. Aí um maçom me chamou do lado e falou: padre, a gente é católico, todos nós frequentamos a igreja católica, nós participamos da quermesse, ajudamos a quermesse, mas o padre só fala mal da gente. Ele tem uma implicância com a gente incrível. Ali eu percebi que eu tinha criado um problema para mim. Não é? Bom, dei minha palestra numa boa, aí no dia seguinte dei a palestra na FAI, não é? E retornei para Bauru. Na reunião do clero de Marília, na reunião seguinte a essa palestra, o padre de Lucélia foi e falou: olha, teve um padre de Bauru que esteve lá em Lucélia fazendo pastoral e justamente na loja maçônica. Não é? Foi uma confusão a reunião do clero de Marília. Não é? Todo mundo metendo pau no padre Beto, que tinha ido a Lucélia, não é? E tinha ministrado uma palestra justamente na loja maçônica. Não é? Aí o bispo de Marília se comunicou com o bispo de Bauru da época, né? E o bispo de Bauru da época me chamou. Não é? E aí eu disse para ele, eu tive que dizer para ele: olha, eu fui lá como professor de ética. Como professor de ética, eu não devo satisfação nem ao senhor e muito menos ao bispo de Marília. Não é? Como professor de ética, eu tenho liberdade de ministrar a minha palestra de ética onde eu quiser, não é? Onde eu for convidado. Não é? Aí demonstra, ilustra um pouco, né, que existe ainda essa rivalidade entre maçonaria, aliás, igreja católica e maçonaria. Quer dizer, hoje em dia é mais por parte da igreja católica do que da maçonaria. Por quê? Porque no passado, isso você vai estudar bem na história do Brasil, com a influência de José Bonifácio sobre Dom Pedro I, José Bonifácio era maçom, não é? Existiu sim uma disputa de poder entre igreja e maçonaria num determinado período. E isso a igreja guardou. Quer dizer, alguns da igreja, algumas dioceses, bispos e tal, guardaram isso para si. E enxergam os maçons como inimigos. Mas, na verdade, os maçons não são inimigos da igreja. Eles são um grupo de pessoas, uma associação, vamos dizer assim, que prega coisas boas, não é? Aliás, exigem até que os seus membros tenham uma religião. Eles não aceitam pessoas que não têm religião. É exigência da maçonaria ter uma religião. E o que eles pregam é uma solidariedade entre eles, não é? Então, não há um porquê hoje em dia, em pleno século XXI, a Igreja Católica ter implicância em relação à maçonaria. Isso é uma coisa que não se cabe mais na época de hoje, né? Essas rivalidades, né? Nós temos que buscar um mundo irmão, um mundo onde todos tenham vida e vida em abundância, onde a gente possa se ajudar mutuamente, não é? Cada um tem seu espaço, não há concorrência, não é? Mas a Igreja Católica ainda se sente ameaçada pelos maçons. Não é? É uma pena porque esse tipo de postura, eu acho que é uma postura que não condiz mais com o século XXI. Não é? Apesar da gente estar vivendo coisas aí que são absurdas, né? Polaridades, né? Então você tem o pessoal pró-Bolsonaro, o pessoal petista do outro lado e tal, aquela coisa toda. Polaridades que eu acho que não levam a muita coisa não, a nada. Não é? Bom, eu queria mandar um abraço para Maria Pacosta, para o Marcos Augusto, para a Nayara Dias, que estão assistindo, o Antônio Donza, a Karen Caido Pereira, o Júnior Pérez comenta: até mesmo para ser maçom é preciso acreditar em Deus. Exatamente, é o que eu disse também, né, Júnior? Existe aí uma exigência da maçonaria, que eu acho que é uma coisa que os maçons deviam mudar até, né? Porque o maçom não tem direito de ser ateu também, né? Por que não? Né?
Mas isso é uma questão deles, né? O padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, também está assistindo, não é? E façam como o Júnior fez, lancem o questionamento de vocês, a pergunta de vocês, porque nós estamos aqui justamente para isso, tá? Para a gente discutir, não é? Refletir sobre o mundo, sobre as realidades, sobre os comportamentos e assim por diante. O Alberto Bento Dias, ele faz um questionamento aqui. Estive pensando no direcionamento que a maioria das igrejas dão sobre as escrituras, direcionando-as a uma realidade familiar. Por exemplo, deixará o homem a sua família e unir-se-á à sua mulher, e assim formarão uma nova família, ou paróquia sagrada, e etc. Quem decide viver sozinho e não constituir família está fora dos planos divinos? Bom, aí é uma questão de interpretação, não é? Você tem duas alternativas clássicas, né, para você interpretar a Bíblia. Ou você pega a Bíblia e interpreta de forma fundamentalista, ou seja, o que está escrito ali é o que deve ser feito, tá? Isso é uma alternativa. Ou você usa de uma interpretação histórico-crítica, né? Que aí você analisa criticamente cada parte da Bíblia, entendendo o seu contexto histórico, não é? E traz para os dias de hoje, para a realidade de hoje. Tá? Eu prefiro, naturalmente, a histórico-crítica, tá? A interpretação histórico-crítica. Por quê? Porque a fundamentalista traz muitos problemas. Porque se eu ler a Bíblia todinha e dizer que tudo que tem ali eu tenho que fazer, né, deve ser feito, não tem a ver com a mentalidade da época, é palavra de Deus, né? Então, portanto, deve ser realizado, eu vou ter graves problemas. Por quê? Porque no Antigo Testamento eu tenho regras ali que eu não posso cumprir hoje em dia, porque senão eu vou ser preso, não é? Ali tem fundamentação para pena de morte, né? O filho rebelde deve ser apedrejado pelos anciãos de uma aldeia, não é? Isso é norma, né? No Deuteronômio está escrito assim: não comerás a carne de animal amanhecido morto. Até aí tudo bem, não é? Claro, se o animal amanheceu morto, eu não devo comer da carne dele, porque eu não sei exatamente do que ele morreu, que doença ele morreu, não é? Então até aqui tudo bem, só que o texto continua. Tu a darás ao forasteiro que estiver na sua aldeia. Quer dizer, então você faz caridade com essa carne, não é? Então você não pode comer essa carne, mas você faz caridade. E o texto continua: ou tu a venderás ao estrangeiro, para que ele o coma. Não é? Então, pior, você faz dinheiro com essa carne, você lucra com essa carne que é perigosa. Não é? Mas aí vem a justificativa: porque tu és o povo eleito de Deus. Quer dizer, esse texto foi escrito numa época em que os judeus acreditavam que eles eram o povo eleito de Deus e, portanto, o resto era o resto. O estrangeiro, qualquer forasteiro, podia comer a carne numa boa e correr o risco de vida. Por quê? Porque eles não eram o povo eleito de Deus. O povo eleito de Deus era o povo hebreu, ponto final. Então, nessa época que o texto foi escrito, a concepção de Deus do hebreu era uma concepção extremamente egoísta. Não é? Eu é que sou filho de Deus, o resto é o resto. Não é? Então eu tenho que ter uma visão, se eu pegar a Bíblia ao pé da letra e vivê-la ao pé da letra, mesmo no Novo Testamento, Jesus usa a metáfora, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca. É preferível entrar caolho no céu do que com os dois olhos no inferno, e assim por diante, né? Eu nunca vi nenhum cristão caolho ou que mandou amputar a mão o outro órgão parecido, outro órgão do seu corpo humano, não é? Então eu tenho que ter uma visão crítica do texto e fazer a interpretação correta.
E a interpretação que eu faço nesse sentido aí é que não é uma obrigação, é uma opção. Não é que todo homem, né? Mas o curso da maioria é esse. Não é? Ou seja, o homem deixa a sua família e vai constituir uma outra. Não é? No caso aí, uma família hétero, inclusive. Não é? Agora, podem existir outros modelos. Não é? Eu posso optar por viver sozinho. Eu mesmo vivo sozinho. Não é? E eu não acho que eu estou fora do plano de Deus. Não é? O meu viver sozinho veio em decorrência de um processo histórico, naturalmente, não foi uma opção minha. Né? A opção minha foi de ser padre na Igreja Católica. E graças a esse processo, hoje eu estou sozinho. Não é? Por quê? Porque não encontrei alguém com quem eu pudesse viver, né? Eu não encontrei ninguém que eu me apaixonei, comecei a amar. Né? Pode surgir ainda, mas no caso eu estou sozinho. E não é isso que conta para Deus. Né? Deus é amor. Então Deus vai compreender naturalmente a sua opção de viver sozinho. Não é? Deus vai compreender também os homossexuais que se casam. Eles não casam com outra mulher, eles casam com outro homem, as mulheres com outras mulheres. Então, hoje nós temos condições suficientes para compreender, não é, que Deus é amor, foi isso que Jesus pregou, né, basicamente, e nos colocou um desafio, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus amou o ser humano? Ele amou sem exclusão nenhuma. Ele amou o ser humano se aproximando de todos eles. Né? Então, e Jesus não faz nenhuma determinação. Uma outra forma também de você interpretar a Bíblia é você interpretar a Bíblia segundo Jesus Cristo. Tá? Para mim o fundamental são os evangelhos. Agora, você quer o Antigo Testamento, você quer ler o Antigo Testamento, você quer ler o Novo Testamento, você vai analisar o Antigo Testamento segundo a ótica de Jesus Cristo. Você vai analisar o Novo Testamento, as cartas de Paulo e tudo mais, segundo a ótica de Jesus Cristo. Se tiver alguma coisa aí que contraria a ótica de Jesus Cristo, então essa coisa é humana, ela não é divina. É algo do humano de Paulo, por exemplo. Né? Quando Paulo fala assim, olha, a cabeça do homem é Jesus Cristo, a cabeça da mulher é o homem. O que Paulo está querendo fazer aqui? Hierarquizar, não é? Então está Jesus Cristo, o homem em primeiro lugar, depois vem a mulher. Então a mulher é submissa ao homem porque o homem é a cabeça, não é? A cabeça da mulher é o homem. Não é? Isso é um machismo de Paulo. Né? Tem que compreender que Paulo viveu numa época e ele tinha a sua mentalidade. Né? Não é Jesus Cristo que vai muito além da sua época. Né? Jesus Cristo ele vai tratar as mulheres de igual para igual. Há vários exemplos disso nos evangelhos. Né? Então, um outro método é isso, é você ler o Antigo Testamento segundo a ótica de Jesus e ler o Novo Testamento segundo a ótica de Jesus Cristo também. Bom, eu quero mandar um abraço para o Emílio Alfredo Moreira Viegas, que está aqui conosco, o Eduardo Souza, ele comenta aqui, amigo querido, parabéns pelas explicações. Precisamos muito de seus conhecimentos e espero uma visita. Ô Eduardo, com certeza, vou fazer uma visita sim. Tá? Um grande abraço para você e pode mandar aí questionamentos, tá bom? O Alessandro De Luca, Jesus sabia ler ou escrever? Se ele sabia, por que não há nenhum escrito deixado por ele? Olha, Alessandro, provavelmente Jesus não sabia... ele sabia ler, tá? Mas não fazia uso da escrita, provavelmente. Tá? Então, quais línguas Jesus falava? Provavelmente. Tá? Estou usando de probabilidade, porque nós não sabemos exatamente. Jesus sabia falar o aramaico, que era o dialeto da época. Jesus sabia falar o hebraico, não é? Que era a língua oficial, não é? Do povo hebreu. E Jesus possivelmente tinha um certo conhecimento do grego. Ele conhecia alguma coisa do grego. Por que eu afirmo isso? Porque na época, o que era o hebraico?
O aramaico era o dialeto, era o falar da rua, seria a nossa gíria, né? O hebraico, ele era a língua oficial dos hebreus. Então o hebraico, para a gente situar na época, o hebraico é o paraguaio, tá? É o que se fala no Paraguai, é o castelhano do Paraguai. Esse era o hebraico, tá? Lembrando que os hebreus estão na periferia do Império Romano. Então, Palestina para os romanos era a mesma coisa que Paraguai para os Estados Unidos, tá legal? Então, o castelhano do Paraguai era o hebraico, equivalente ao hebraico. O grego era mais ou menos o inglês da época, tá? Então, o grego era uma língua que flutuava, assim como o inglês flutua hoje pelos países. E o romano, não é? E a língua romana era o latim, não é? Os romanos falavam latim. E o latim é como o alemão de hoje, tá? Então, você tem o latim como o alemão, uma língua falada só pelos eruditos mesmo, pessoas muito cultas e tal, não é? Você tem o grego, que é o inglês da época, e você tem o hebraico, que é o castelhano falado no Paraguai, tá? Então, Jesus falava o aramaico, falava o hebraico, desculpa, e ele falava um pouco de grego. Por quê? Porque ele viveu em Cafarnaum. E Cafarnaum era não só uma cidade onde flutuava muitos estrangeiros ali, mas também onde tem construções gregas, inclusive teatros gregos, não é? Então Jesus, por ser carpinteiro também, ele provavelmente deve ter trabalhado na construção desses teatros gregos e entrado em contato também com gregos, arquitetos, né, construtores e assim por diante. Então Jesus vai falar um pouco de grego e um pouco de hebraico e o aramaico. Jesus provavelmente não falou o latim, não é? Naquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, tem uma cena que não existiu, que é Pilatos indo falar com Jesus, não é? E os dois falam em latim, fluente, não é? Isso não existiu. Agora, por que Jesus não deixou nada escrito? Porque ele não quis, não era o estilo dele, tá? Ele queria simplesmente viver o amor intensamente, não é? E depois que seguissem o seu exemplo, não é? Ele não quis deixar nenhuma doutrina e, portanto, nada escrito. Não é? Senão também, mesmo que ele não soubesse fazer o uso da escrita, ele chamaria alguém, não é, para escrever. Mas Jesus não tinha essa intenção. Tá? Jesus não vai fundar religião nenhuma. Não é? Portanto, ele não vai deixar nada escrito. Jesus não quer também ser adorado. Portanto, ele não vai deixar nenhum objeto de adoração, nada disso. Há muita semelhança entre Jesus, Sócrates e Buda. Os três levaram o ser humano ao amor, os três não deixaram nada escrito e os três foram assassinados. Não é? Sócrates teve que beber cicuta, Buda também foi envenenado, não é? E Jesus foi crucificado. Não é? Então foi a opção de Jesus não deixar nada escrito. Não é? Talvez para que isso não virasse uma religião, não é? Mas virasse somente um exemplo de amor para o mundo. Não é? O que não aconteceu. Acabou se virando uma religião e depois de Constantino, a partir do século IV, não é? Esse movimento religioso, mas que está mais presente, a questão do amor, a questão da liberdade, de discussão e tudo mais, que é o que acontece antes do século IV. Você tem vários movimentos cristãos, inclusive até alguns que acreditam em reencarnação, e vão debater ideias e vão ter seus erros também, mas há muita liberdade e há a questão do amor. Não é? Constantino assume o Império Romano no século IV e percebe que o Império está se desfacelando. E um dos seus assessores o alerta. Ele é cristão, esse assessor, fala, olha, tem uma grande maioria aí, não é, que vive uma religião, que é a religião cristã. Não é? E você pode trazer para si essa religião cristã, e isso vai ser uma forma de
unir o império, do império não se desfacelar. Constantino gosta da ideia e chama as lideranças cristãs para uma reunião. É aí que a coisa vai para o brejo. Não é? Ou seja, é aí que o poder vai entrar em nome do amor. Tá? Então, Constantino vai tentar atingir os seus objetivos, unindo o Império Romano com a religião, e a religião cristã vai assimilar tudo aquilo que é romano. O direito romano, a hierarquia romana, a questão do poder e assim por diante. Não é? Aí a coisa vai para o brejo. Não é? Bom, Fernando Haddad está aqui e ele diz, é isso aí, padre, Deus é amor e nada mais. Exatamente. Se Deus é amor, não é? Nós devemos amar, ou nós precisamos amar, e o que o mundo mais precisa hoje em dia é de pessoas que amem. Não é? A Suelen Felício, eu mando um abraço para ela, porque ela está aqui presente conosco, a Maria Cristina também. Arthur Oliveira, ele faz um questionamento. O que você acha das pressões sobre o Papa Francisco, dos conservadores da Igreja, que chega a pedir a renúncia do Papa? Olha, eu acho isso natural. Por quê? Porque o João Paulo II teve um papado muito longo, não é? E ele conseguiu reunir um grupo muito grande de conservadores na sua igreja. Não é? E de repente chega o Francisco, que é mais liberal, então é natural que ele sofra isso, que os conservadores não o entendam. Agora, existe uma questão aí, tá? Existe uma questão de que os conservadores, eles têm um discurso geralmente pró-celibato e homofóbico. Tá? Esse é um câncer dentro da igreja. Por quê? Porque eu digo isso? Porque geralmente os conservadores que têm um discurso exagerado em relação ao celibato, então o celibato tem que ser mantido na igreja, e homofóbico, geralmente são padres, cardeais, bispos, que são gays praticantes, tá? E daí então a oposição a Francisco. Um dia a gente pode tematizar aqui sobre essa questão, tá? Vou mandar um abraço rápido para o Carlinhos Peleca, para o Eduardo Souza, que fez uma outra questão sobre a reencarnação, mas eu não tenho mais tempo para responder, Marilda Aparecida e Richard Rocha. Tá? Um grande abraço para todos vocês. Na semana que vem a gente volta, na terça-feira, às 23 horas, e aí eu vou ter o maior prazer de responder a sua questão, Eduardo, e outras questões também. Bom, eu desejo a todos uma ótima semana. Procurem amar cada dia, porque a gente não sabe até quando a gente está por aqui, tá? Então façam da vida de vocês uma vida de amor, não só a si mesmo, mas ao próximo, tá bom? Uma ótima semana para todos e até o próximo Humanidade Livre.